Opa, e aí, beleza? A ideia do vídeo de hoje é mostrar alguns segredos do DBT para facilitar a nossa vida no dia a dia. Para começar, do começo, o DBT é um projeto que inicialmente era de uma empresa chamada Fishtown Analytics. Eu acho que agora eles mudaram para DBT Labs. E se a gente vier aqui na página deles, eles têm aqui nesse link que você pode clicar aqui, Introduction, e aqui eles detalham o que é o DBT, né? O DBT é um projeto open source que é focado no T do ELT ou ETL, né? Então ele foca na parte da transformação. E o legal desse projeto é que ele é baseado em praticamente código SQL. Então, se você tiver um time de dados e você tiver pessoas que manjam de SQL e uma pessoa só que entende o DBT como um todo, você consegue escalar seus projetos de dados e fazer entregas de uma maneira bastante rápidas, né? E sem contar também que, por ser baseado em SQL, é fácil de você contratar pessoas que entendam de SQL para poder incorporar o seu time. E é por isso que eles vieram com essa ideia do Analytics Engineering, né? E é por isso que isso acabou ganhando esse hype todo no mercado aí. Agora a gente vê bastante vaga de Analytics Engineering, né? E é devido a essa galera aí da DBT que vieram com esse conceito onde o pessoal ali que eram os analistas de dados, agora eles teriam autonomia para poder formatar o dado da melhor forma que eles precisam para entregar visualizações. Se você quiser, você pode vir aqui nessa página e ler um pouco mais aqui sobre o DBT, entender mais ou menos como ele funciona. Eles explicam aqui meio por cima, né, que basicamente um diretório, um projeto do DBT é um diretório com um monte de arquivos SQL e YAML, né, que você vai precisar fazer algumas configurações e tal. Ele tem um CLI, né, tem ali um terminal para você rodar alguns comandos, para você interagir com ele. Está sendo bastante usado hoje em dia. Cada vez mais as empresas estão adotando, mas não é sobre isso o vídeo, né? A ideia do vídeo é mostrar o que o DBT usa under the hood, né? Do que o DBT é composto e como isso pode beneficiar a gente de alguma maneira nos nossos projetos de dados. Então, aqui no projeto DBT, no DBT Core, que é o core do DBT, se a gente vier aqui nessa pasta core, tem esse arquivo aqui setup, e aqui a gente tem os requirements do DBT, as bibliotecas que ele precisa para funcionar. E por que isso é importante? Basicamente, o DBT, quando uma das coisas que dá poder ao DBT é a possibilidade de criar macros para você ter algumas características de desenvolvimento de software nos seus projetos de dados, como, por exemplo, o aproveitamento de código. Com macros, você pode fazer algo que é meio que parecido com uma função e você pode reaproveitar essa função várias vezes nas suas transformações. Por exemplo, se você precisa fazer, não sei, você tem um campo que você precisa transformar ele de alguma forma. Ele tem lá um campo de ID categoria e ele vem lá com o inteiro. E você não tem a tabela referência das descrições dessa categoria. Você pode, por exemplo, fazer ali, mapear, né, as descrições, criar uma macro para isso, se você for reaproveitar isso em outros lugares. Mas a ideia da macro é realmente reaproveitar código. E para você desenvolver uma macro, você usa basicamente a sintaxe do Jinja 2, né, que é o Jinja 2 é uma linguagem de template, né? Aqui a gente tem alguns exemplos na própria documentação do Jinja. A gente tem alguns exemplos de como o Jinja 2 se parece. Geralmente ele é usado para front-end, né? Então ele tem essa carinha aqui, usando chaves e essa sintaxe que a um primeiro momento parece meio estranha, mas rapidinho você se acostuma. Beleza. E ele tem também esse
Agat, não sei como se pronuncia. E por enquanto vamos manter nessas duas, né, que são as mais importantes. O Agat é uma biblioteca que é utilizada para gerenciar o objeto tabela. O que o Agat faz? Ele basicamente cria uma tabela, né, que é um data frame, basicamente, para o DBT poder tratar esses dados. Então, o Agat ele é uma biblioteca, mas ele funciona meio que como uma classe, e o objeto mais importante do Agat, como ele mesmo diz, é o table, né? E por que isso é importante? Eu vou mostrar. Vamos lá no DBT. Isso aqui é um projetinho que eu estou basicamente conectado numa base Snowflake, e a gente pode aqui utilizar aqui, dar um preview para a gente ver os dados, né, a tabela que a gente vai trabalhar como exemplo aqui, né, a tabela do banco de dados, certo? Então a gente vai trabalhar com essa tabela aqui, tá? Eu fiz um limit 10 aqui e a gente vai trabalhar com isso. Para a gente poder usar alguns recursos do Agat a nosso favor, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar esse select aqui dentro de uma variável. Então a gente vai fazer esse set block aqui, né? Vou chamar de query, vou pegar o meu select aqui e colocar aqui dentro. E aí, para a gente poder acessar esse cara aqui, a gente tem que utilizar esse comando aqui, que está aqui na referência das funções built-in do DBT, né, que é o run query. Depois é interessante vir aqui nessa página, ele tem algumas funções built-in, mas o que a gente vai fazer aqui hoje é acessar algo que está além disso aqui, né, que não está aqui na documentação do DBT. Então, vou copiar aqui esse run query, vou setar uma variável aqui, results, colocar esse run query aqui. E aí, para a gente visualizar o dado, é só a gente abrir chaves duas vezes aqui, que é o jeitão do Jinja de expandir essa variável, né? Então, vou dar um compile aqui. Se fosse rápido. Então, depois de dar o compile, ele retorna pra gente isso. Ele está mostrando aqui pra gente que tem as colunas da tabela, né? Ele retorna as colunas da tabela e o data type. Tá, mas o que é isso, né? Isso aqui, basicamente, é o table do Agat. E sabendo disso, a gente vai tentar utilizar aqui algumas das propriedades do Agat para a gente visualizar coisas que não estão na documentação do DBT, e algumas dessas coisas facilitam o nosso dia a dia, dependendo do que você precisa fazer. Até para construir macros mais funcionais, né? Se você for utilizar uma query como parâmetro, é importante que você saiba dessas coisas, é importante que a gente saiba dessas coisas para que a gente possa utilizar o máximo da ferramenta. Então, aqui, sabendo que isso é uma tabela, eu quero acessar aqui o columns, né? O columns ele é uma mapped sequence, que é uma estrutura de dados que o Agat usa. Vou usar uma outra linha, columns, compile. Aqui ele dá esse erro porque ele fala que não tem o atributo table aqui no result para a gente poder chamar o columns. Por quê? Porque quando você tem essa query, ele só vai ter o atributo table se ele estiver executando, tá? Então a gente precisa utilizar esse statement aqui, esse if, colocar esse ifzinho aqui para que a gente consiga enxergar os parâmetros do Agat, né? Certo. Então, como está aqui na documentação, o columns é uma mapped sequence, né, que contém o nome das colunas para chaves e as instâncias para valores. Beleza. Beleza. Aqui a gente pode ver aqui que nessa mapped sequence ele está trazendo aqui os dados da tabela, tá? É meio difícil de enxergar aqui, mas isso não importa.
a gente vai visualizar isso de uma melhor forma depois. Então, continuando, que outro parâmetro que a gente pode ver? A gente pode ver, por exemplo, column names, né? Eu quero pegar o nome das colunas, né? Deixa eu fechar isso aqui, que está atrapalhando. Quero pegar, por exemplo, o nome das colunas. Então, results, column names. Tá, e ele me retorna aqui uma tupla com o nome das colunas. Tá, mas para que isso é útil, né? Para que eu precisaria acessar o nome das colunas? Não sei, se você quiser construir uma macro que de alguma forma pegue ali de um select, vamos supor que você fez um join utilizando select star, né? Utilizando um asterisco para o eles das duas tabelas. E você retornou ali uma tabela final que tem 68 colunas. E você quer fazer alguma coisa com essas colunas, é bom que você tenha ali um controle ali para você poder iterar sobre as colunas, às vezes fazer alguma regra, alguma lógica. Mais tarde no canal eu vou fazer alguns vídeos utilizando esse tipo de coisa, iterando sobre as colunas, desenvolvendo algumas macros. O plano é esse, né? Fazer alguns vídeos desenvolvendo macros, que não é um assunto que é tão abordado, você não acha muito conteúdo na internet sobre isso, né? Como fazer macros DBT. Então o objetivo é fazer alguns vídeos, uma série de vídeos aí fazendo algumas macros. Mas enfim, então a gente pode aqui, por exemplo, iterar sobre essas colunas, né? Posso fazer um for statement aqui, call em column names, e aí eu vou mostrar o que tem dentro de call. E aqui você pode pirar, tá? Você pode fazer aqui no meio aqui desse for, você pode fazer um if, alguma coisa, e criar alguma regra para poder pegar o dado de alguma coluna e renomear a coluna, alguma coisa do tipo. Enfim, dá para fazer muita coisa. Então, beleza, a gente iterou sobre as colunas aqui, né? E trouxe aqui todas as colunas dessa tabela. Beleza. O que mais que a gente pode olhar aqui no Agat? Ele tem também esse rows aqui, né? Se você quiser fazer alguma coisa especificamente em alguma linha, né, da tabela, results rows. Rows. Aí ele retorna uma outra mapped sequence, tá? Com as linhas da tabela aqui, beleza? E aí, se você quiser, por exemplo, acessar uma linha em específico, né? Você pode aqui, porque a mapped sequence é quase que uma array, então você pode acessar aqui da mapped sequence esse objeto, né? A primeira linha, né? Então essa é a primeira linha da tabela, né? E aí você pode acessar, por exemplo, sei lá, a última coluna, não sei, pode acessar a última coluna da tabela, para você poder pegar a informação que tem na última coluna, na primeira linha da tabela, né? Só esperar o DBT compilar aqui é um saco. Neutral, né? Aqui, deixa eu mostrar. Dar o preview da tabela aqui, assim que o Snowflake decidir responder. Tá, então a primeira linha da última coluna eu tenho neutral aqui, né? Então tô trazendo aqui o valor que tem na primeira linha da última coluna. Beleza, o que mais que a gente pode fazer aqui no Agat? Esse row names aqui, ele não vai retornar nada, porque isso aqui é uma tupla de strings se a linha da tabela tem algum nome, como se fosse uma espécie de índice, sabe? Então, o que mais a gente pode fazer aqui, né? Se a gente continuar aqui no Agat, a gente tem algumas coisas aqui que não estão exatamente acessíveis, né? Até porque dentro do código do DBT eles incorporaram algumas coisas de uma outra forma, como por exemplo o from JSON, que você pode achar lá na documentação de referência sem o underline. Por exemplo, Basic Processing, né? Vamos tentar fazer aqui um processamento básico de dados aqui usando o Agat, né? Será que é possível? Vamos lá. Eu vou tentar fazer um distinct aqui. Lembrando que a tabela, a table que o Agat está falando é o que eu tenho aqui de retorno, tá?
esse limit não é a tabela do banco de dados. O resultado dessa query aqui é que é a minha tabela. Então, a table para o Agat é essa tabela de 10 linhas, né? Então, vamos aqui tentar fazer aqui um distinct. E aí eu tenho que passar a chave que eu quero retornar os valores únicos, né? Então, vamos supor que eu quero visualizar aqui, nessa coluna Review Sentiment, quais são os valores distintos dessa coluna, né? Então eu posso vir aqui, rodar o dbt. E aí ele me traz o table de novo. Beleza. Aí para eu poder acessar esse resultado, a gente pode, por exemplo, trazer os valores, né, da última coluna, que é o que eu quero, né? Então eu posso fazer aqui um columns, e aí como ele vai me retornar um mapped sequence, eu posso pegar o último valor do mapped sequence, que é a coluna review sentiment, e dar um values aqui. E aí ele vai me mostrar, ele vai me trazer de forma distinta os dados que estão contidos nessa coluna. DBT demora demais. Beleza. Neutral, positive, negative. Então eu tenho esses valores distintos aqui dentro dessa coluna aqui. Beleza? O que mais eu posso fazer aqui de Basic Processing, né? Vamos ver aqui. A gente pode, por exemplo, fazer um order by. Vamos fazer um order by aqui. Vamos colocar aqui, se você quer concatenar texto, você pode usar o till, distinct, certo? E aqui a gente pode colocar sort results, pronto, order by. E a gente tem que colocar dois parâmetros aqui. Que quero ordenar pelo review date e o reverse igual a true. Beleza. E aí eu já sei que ele vai me retornar um table aqui, como ele fez no distinct. Então vamos colocar aqui o columns. Columns. Qual que é a coluna? 1, 2, 3. Então é o 2, né? Eu contei de um jeito esquisito, né? 0, 1, 2, né? Que é como uma lista no Python começa no 0, né? Beleza. Columns 2, ponto, values. Vamos ver aqui se ele vai me trazer ordenado, né? As 10 primeiras linhas aqui dessa tabela, eu tenho aqui 2019, eu tenho 2020, eu tenho dados de 2018. Então, como eu estou dando um order by reverse igual a true, em teoria ele teria que trazer esse dado de 2020 primeiro, né? Então é isso. Eu dei um sort aqui, está me trazendo 2020 e tal, e como eu disse, ele vai trazer aqui, ó, sort, ele traz aquele objeto table aqui, né? Então ele está me trazendo aqui ordenado as 10 datas dessas 10 linhas que eu tenho aqui. Beleza. O que mais que a gente pode fazer utilizando o Agat? Uma coisa que eu acho legal aqui é, por exemplo, eu tenho duas tabelas e eu faço um join aqui, eu faço um select, aí eu faço o join, beleza, e essa tabela, o join dessas duas tabelas me retornou ali, sei lá, tipo 25 colunas, e eu quero excluir uma coluna da minha query, mas para eu fazer isso eu vou ter que digitar todas as colunas só para eu não colocar aquela única coluna lá. É mó saco isso, né? E aí o Agat tem essa função aqui, exclude, e a gente pode excluir uma das colunas utilizando essa paradinha. Sei lá, eu quero excluir aqui, por exemplo, o review ID, beleza? E aí daqui ele vai me retornar aqui um table, né? Vai me mostrar aqui as colunas que tem dentro desse table já. Então vamos dar um compile aqui. O que eu fiz de errado? Results. Ah, tá. Eu esqueci do till. Aqui. Então, nesse objeto table aqui do exclude, eu não tenho mais o meu review ID, né, que foi a coluna que eu excluí. Então, isso é bastante útil. Se eu tenho ali eu pego e faço um select aqui, né, que vamos supor que eu tenho aqui uma tabela reviews, e aí eu fiz um left join com a outra tabela X, e no meio aqui de X
tal. E aí eu vou ter aqui o meu on, tal, beleza, para fazer a chave do join. E eu não quero perder meu tempo declarando o campo, né? Então eu faço aqui um R e um X asterisco. Só que isso aqui vai me retornar, sei lá, como eu disse, 70 campos. E eu quero excluir um campo, né? E eu não vou digitar todos os 70 campos aqui. Então eu posso simplesmente passar essa query dentro de uma variável e depois utilizar o exclude para excluir a coluna que eu quero excluir, né? Então isso aqui é bem útil. Que mais? A gente pode utilizar o select também. Se você, da mesma forma que o exclude, se você quiser selecionar algumas colunas para poder fazer, sei lá, um sub dataset aqui por algum motivo, você pode também, né? Select results, vamos supor que eu quero fazer um dataset com listing ID e o review date. Opa, eu não alterei aqui, né? Quando esquece, isso tem que esperar compilar de novo. Eu podia estar fazendo isso aqui na minha máquina, no VS Code, mas... What? Results, select... eu esqueci, gente. Isso aqui, ó, é uma lista, tá? Foi mal aí. Como eu estava dizendo, eu posso utilizar fazer o compile no VS Code, mas aqui fica mais visual. Quando você quer compilar e expandir as variáveis para ver o que tem dentro da variável, acaba ficando mais interativo aqui, enquanto você está desenvolvendo, dependendo do que você está fazendo. Se você está tipo explorando, querendo descobrir alguma coisa e tal, eu prefiro vir aqui, mas se eu já estiver desenvolvendo, sabendo o que eu vou fazer, eu prefiro ir direto no VS Code. Beleza, e aí eu trago aqui esse table com duas colunas. O que mais que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer aqui para fechar um processamento avançado. Eu posso fazer um join, né? Mas o join a gente pode fazer direto no select, né? Não faz muito sentido. A gente pode fazer um pivot aqui que é interessante. O único problema é que não dá para visualizar muito bem o pivot acontecendo, mas dá para entender o que aconteceu ali, né? Então, pivot. Se você quiser pivotar seus dados, results.pivot. E aí você vai ter que passar dois parâmetros, o key, tá? E o pivot, se eu não me engano. Tem mais parâmetros, você pode ir lá na documentação. Aqui na documentação do Agat, se você clicar aqui no pivot, então ele te dá aqui os parâmetros que você tem e o que você precisa fazer. Dá um exemplo aqui e tal. Pra gente visualizar isso aqui bem, vamos... O que eu posso escolher aqui? Eu vou escolher o review date aqui na chave e o review sentiment no pivot. Lembrando, a nossa tabela é assim, tá? Tem essa coluna aqui, review date, eu tenho essa coluna aqui, review sentiment, e eu quero fazer um pivot desses dados, né? Eu quero pegar essas duas colunas aqui, pivotar, apresentar de um jeito diferente, e então vamos lá. Se eu faço dessa forma aqui, né? Vamos já deixar de um jeito que fica formatado para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então eu vou duplicar essa linha aqui algumas vezes. Duplicar algumas vezes é ótimo, né? Rows, o que mais? Posso colocar aqui column names. Que mais? Acho que é isso, né? A gente pode também fazer aqui um columns. Columns. Zero values. Só para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo aqui, né? Então, aqui no pivot, né? Quando eu dou o pivot, ele me volta uma mapped sequence. O que eu tenho aqui? Eu tenho a data, né? Tem esses decimals aqui, tem a data de novo, né? Cada um disso aqui, ó, é uma linha. Então, aqui, ó, a primeira linha, eu tenho uma coluna de data, eu tenho uma coluna decimal, outra coluna decimal, certo? O que está rolando aqui? Eu tenho essa coluna aqui agora, review date, e os valores da review sentiment vieram para colunas, né? Eu fiz um cross tab aqui, né? Então eu trago aqui uma coluna que tem review date, outra coluna neutral, outra coluna positive, outra coluna negative. E aí nas linhas, quando eu tenho o valor neutral, ele colocou aqui o 1. Ele fez tipo uma tabela de flags aqui, né? Basicamente ele criou uma tabela de flags. E aqui eu tenho as colunas, né? Em ordem. E aqui eu tenho os valores da primeira linha aí, né? Que é uma coluna de datas. Só pra gente entender o que está acontecendo aqui. Então, só para ilustrar, depois dessa explicação meio torta. Então, o que ele está me dizendo aqui?
eu tenho neutral, positive, negative, né? E aqui na primeira linha, ele tá me mostrando aqui, onde a data é 4/3/2019, eu tenho decimal 1 na primeira coluna e eu tenho 0 nas outras, né? O que isso significa? Que essa primeira linha, ela é neutral, né? Então, basicamente, o que ele tá fazendo aqui é isso. É basicamente isso. Então, o pivot é assim. O que mais que a gente pode fazer? Agora, a gente pode rodar aqui alguns exemplos utilizando o Jinja, né? O Jinja, ele tem esse jeitão aqui de funcionar e tem algumas coisas no Jinja que a gente acessa que são os filtros, que é utilizando esse pipe aqui, né? Então, se eu voltar lá para o meu código, eu coloquei aqui algumas coisas já para facilitar e acelerar, porque o vídeo já está ficando grande demais. Basicamente o que eu estou fazendo aqui, eu defino uma variável como uma lista, tá? E aí eu itero sobre as minhas colunas e eu uso esse call aqui para poder pegar o nome dessa coluna e apendar na lista. Mas basicamente o que eu estou fazendo aqui é inserindo o nome das colunas dentro de uma lista. Se eu expando aqui, eu tenho todas as colunas dentro da lista, né? E aqui eu estou utilizando um filtro do Jinja para poder dar um lower aqui no nome dos campos. E aqui eu tô dando um replace no reviewer name para name, né? Então eu tô renomeando esse valor aqui. E tem outros atributos que você pode utilizar aqui do Jinja para poder fazer suas macros ficarem mais inteligentes. Então você pode vir aqui na documentação do Jinja e pesquisar à vontade aí, fuçar à vontade para ver o que mais dá para fazer, né? Outra coisa que a gente pode fazer aqui para fechar é definir, por exemplo, uma lista de numerais. E eu quero saber aqui dessa lista qual é o maior valor, né? Então eu posso trazer aqui e dar um max. Aqui, o maior valor é o 9, né? Então tem uma série de coisas que você pode utilizar no Jinja para poder melhorar aí a forma como suas macros funcionam e fazer um aproveitamento de código melhor e fazer códigos mais reutilizáveis, né? Essa é a proposta do DBT, para que a gente da área de dados consiga escalar nossos times usando basicamente SQL, né? Com algumas coisas a mais. E é isso, tá? A proposta do vídeo era essa, mostrar aqui algumas coisas por trás aqui de como o DBT funciona, algumas funcionalidades a mais, para que a gente possa fazer essa série de vídeos construindo algumas macros para disseminar conhecimento mesmo. O propósito de eu ter feito esse canal é compartilhar conhecimento e basicamente mostrar o que eu estou aprendendo no dia a dia e tal, até para eu mesmo lembrar depois, né? Então é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou tentar postar um vídeo toda semana, toda terça-feira às 11 horas, sobre coisas diversas, não só sobre o DBT, mas inicialmente a minha ideia é fazer uma série de como desenvolver macros no DBT. Então, para a gente começar de algum lugar, eu decidi fazer esse vídeo mostrando alguns truques para que na hora que eu utilizar algumas dessas funcionalidades, ninguém ache esquisito o que eu estou fazendo, né? Então era isso. Que mais que eu falo? Se inscreve aí no canal e é isso. Um abraço! 5 primeiras colunas aqui, eu tenho 2019. Caramba, que saco, velho. Demora demais. Meu Deus do céu. Pô, o DBT podia ser mais rápido pra compilar aqui. Só nesse tempo que eu fiquei aqui esperando o DBT compilar, eu acho que minha barba já cresceu. Putz. Ô, Snowflake, me ajuda.